Então, muito boa tarde. Concedida. Obrigada, querida. Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos neste dia 22 de novembro de 2024, dia de mais um encontro de estudos da vida no mundo espiritual, segundo a obra de André Luiz. Hoje, muito alegres, porque quase 2 meses que não nos víamos, já que o mês de outubro não tivemos o encontro, então se faz redobrado o nosso carinho, a nossa amizade de encontrar a todos. Eu queria, antes das considerações do Geraldinho, dizer a todos que a nossa proposta é de continuarmos com esses estudos para o ano novo, porque eles têm rendido muito conhecimento, não só para nós que estamos diretamente reunidos, mas para aqueles que assistem depois. E, inclusive, nós tivemos uma atividade na cidade de Biella, no norte da Itália, agora em outubro, e nós tivemos uma mensagem da doutora Marlene Nobre, dizendo para aquele grupo espírita de italianos que ali se encontra, abrir um grupo de estudos de André Luiz. E eles estão muito contentes. Eu até falei, me coloquei à disposição, as aulas que nós já tivemos do nosso grupo, para que eles dessem andamento a esse chamamento da doutora Marlene Nobre. Então, nós sabemos que a espiritualidade está nos amparando e nos incentivando cada vez mais a estudarmos esta obra. Agora, sim, passo a palavra ao Geraldinho. Olá, pessoal. Uma grande alegria estar de volta aí, depois de um mês de férias, entre aspas, né, Samir? E sabemos que você e o Victório representaram muito bem a doutrina espírita na Europa, trazendo essas informações bem relevantes da obra de Chico Xavier, de André Luiz. Parabenizamos vocês dois por isso. E estamos nessa volta aqui com o nosso querido professor Mauro Trojan, para o capítulo 25 do Mecanismos da Mediunidade, na continuidade do que ele já apresentou parte no passado, né? Então, sejam bem-vindos todos, que Jesus nos abençoe, e vamos à prece inicial que eu vou solicitar ao nosso querido Victório. Pois não. Meu abraço, Geraldinho, meu abraço fraterno a todos, e também parabenizar por mais um encontro dos amigos do Chico Xavier, que eu sei que a energia que envolve a todos os que participam e aqueles que assistem de uma maneira tão efusiva e tão grandiosa, que nós possamos continuar céleres e fortes, e sendo envolvidos por Chico, Kardec, para que consigamos sempre levar avante esse estudo espetacular que realmente vem para o bem da humanidade, não só nosso, mas de todos. Então, que nós saibamos entender e tenhamos a responsabilidade cada vez mais de propagar. Então, com esse sentimento de amor que nos une, desse sentimento voltado para essa doutrina do amor, que possamos, a partir desse momento, todos em uníssonos, irmanar-nos com Mauro hoje, que orientará a temática a ser apresentada, para que possamos, Senhor, absorver a maravilha desses ensinamentos. Te agradecemos a oportunidade bendita de aqui estarmos. Te agradecemos, Senhor, por ter nos propiciado Chico, André Luiz, para a nossa caminhada e para a nossa evolução. E que com esse sentimento de fraternidade que une a todos nós, possamos, irmanados, envolver junto a Jesus o nosso amado planeta Terra, para que nesse momento conturbado
sabendo que Jesus está no leme, possamos todos, junto às pessoas de bem, amparar aquelas que ainda não despertaram, para que esse mundo se torne efetivamente, no mundo que queremos, um mundo de regeneração, e que o bem apoiará a todos. Com esse sentimento, te agradecemos e que tenhamos, nesta tarde e noite, mais um grande e benéfico estudo, profícuo para nós, profícuo para a humanidade. Com esse sentimento, mais uma vez te agradecemos e rogamos, Senhor, sê conosco, neste momento e sempre. Que assim seja. E assim seja. Antes de passarmos a palavra em definitivo para o Mauro, gostaríamos de comunicar a todos com muita, muita alegria que a Universidade de Caxias do Sul aprovou a 4ª turma da pós-graduação em Saúde e Espiritualidade a partir de abril de 2025. Mas isso já era conhecido de vocês. O que nós trazemos como novidade é que a Universidade de Caxias do Sul vai implantar, a partir do ano próximo, a disciplina na graduação de todos os estudantes da área da saúde e de humanas, de saúde e espiritualidade. Então, nós estamos levando a espiritualidade para dentro da academia, que era o nosso principal objetivo. Queríamos dividir com vocês esta notícia que recebemos há poucos dias. E hoje estivemos dentro da universidade e tivemos a confirmação desta nova disciplina na graduação do profissional. Uma vitória de todos nós. Muito que bom. Maravilha. Excelente. Maravilha. Maravilha. Estamos realmente muito alegres e felizes. E hoje tivemos também a aula que a Samira ministrou para os alunos do... É o 5º semestre, né, Samira, da medicina, levando a espiritualidade e falando sobre a capelania. Foi também um dia muito, muito especial e muito memorável. Bem, professor Mauro, capítulo 25, a oração. Buenas. Primeiro, Samira, Turconi, eu sei que é uma luta de algum tempo de vocês, então essa conquista realmente é muito significativa. E esperamos que o próximo passo possa ser, né, Samira, que a epigenética comece também a transitar nos cursos de graduação, né, dentro da academia, né, porque Maravilha. é uma necessidade muito grande. A gente sabe que, aos poucos, a espiritualidade começa a se encontrar com a ciência, finalmente, né, e começamos a derrubar os últimos muros do materialismo. Isso é fundamental, é muito importante. Mas vamos lá. Hoje, no estudo da oração, que é o capítulo 25, nós, por uma questão didática, e até por ser professor, eu vou fazer uma pequena revisão a partir de um único texto do capítulo 22, que em 2 sessões a Samira, para mim, fez 2 coisas, uma maravilhosa e uma meio sacanagem. A maravilhosa é que a exposição, principalmente da última aula, que eu não estava presente, mas que eu já ouvi 2 ou 3 vezes para poder fazer a complementação, foi uma pérola. Samira foi uma pérola. E a sacanagem é assim, ó, depois de tudo isso que tu está fazendo, tu me convida para dar continuidade, né? Então, isso realmente me deixou bastante preocupado, mas ao mesmo tempo um tanto quanto enaltecido. Então nós vamos fazer uma pequena revisão. Por quê? Porque quando nós vamos falar de oração, assim como quando foi falar de passe, nós estamos falando de pensamento, nós estamos falando de energia mental, nós estamos falando de campo magnético, nós estamos falando, na verdade, de uma série de questões físicas que, logicamente, tem indicativo para uma coisa e tem indicativo também para outra. Então, eu peguei um trechinho
Samira, da mediunidade curativa, que é o capítulo 22, para que a partir dele, justamente, a gente possa revisar alguns conceitos físicos que serão extremamente significativos no capítulo 25. Semelhantes peças, no entanto, obedecem ao comando mental. Primeiro, sempre que aparecer a barrinha alaranjado, eu estou falando, estou ipsiliteris, o texto que está no mecanismo da mediunidade. E os negritos são por minha conta, tá? Semelhantes peças, no entanto, obedecem ao comando mental sediado no cérebro, que lhe mantém a coesão e o equilíbrio por intermédio das oscilações inestancáveis do pensamento. Temos, assim, as variadas províncias celulares sofrendo um impacto constante das radiações mentais, aliás absorverem os princípios de ação e reação deste ou daquele teor, pelos quais os processos da saúde e da enfermidade, da harmonia e da desarmonia são associados e desassociados conforme a direção que lhes imprime a vontade. Deveria ter colocado em negrito também a vontade, me passei. Bom, primeiro, é muito importante que a gente lembre que o nosso cérebro físico é o nosso hardware. A nossa mente, que podemos chamar de espírito, de alma, enfim, de como nós acharmos melhor, mais conveniente, é o nosso software. E o nosso software envia para o nosso hardware para que ele, na verdade, além de permear todo o nosso corpo, também envie para os ambientes com os quais nós interagimos. As províncias celulares, lembrando, e a Samira fala com muita solidez esse assunto, que nós temos aí trilhões de células e que cada célula é um princípio inteligente. Cada célula é uma inteligência do nosso corpo, independente de serem trilhões, né? Na faixa de 70 trilhões para uma pessoa de 85 quilogramas de massa. Mas, enfim, e tudo comandado por quem? Pela mente, que dependendo do que ela estiver irradiando, ela vai causar harmonia ou desarmonia nessas províncias celulares. Então vamos lembrar de algumas coisas. Inclusive eu fiz um apanhado por outras palestras que a gente deu, etc., um apanhado para ver desde quando as pessoas já mentalizam esse tipo de coisa, já discutem esse tipo de coisa. Nós sabemos que a civilização egípcia foi uma das civilizações que vieram de Capela, com certeza foi a mais adiantada. E já se descobriu nas ruínas de Tebas a seguinte frase: pousa tua mão sobre o doente para acalmar a dor e dizer que a dor cesse. Isso nós estamos falando de 2 a 3 mil anos antes de Cristo. Hipócrates, mais adiante, mas ainda antes de Cristo, antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposto a desistir das coisas que o fizeram adoecer. Ele é de 4 a 5 séculos antes de Cristo. Foi um médico grego, considerado o pai da medicina, o mais célebre médico da antiguidade e o iniciador da observação clínica. Mesmo diante dos sintomas físicos, percebeu que a causa da doença, era moral, e a cura dependia do soerguimento do espírito. Aí nós chegamos ao ano zero, um pouquinho mais do que isso, com Jesus Cristo, que dizia o quê? Vi essa discussão, inclusive, com a participação do Rogério na última live. Você quer se curar? Você tem a vontade de se curar? A tua fé te curou. Isso está em Mateus 9:22. Ou seja, Jesus Cristo, como um médico, como qualquer pessoa, não curava, mas soerguia a vontade do indivíduo para se curar. Muito nós já discutimos que o que existe mesmo é autocura. Nós podemos soerguer toda a condição para que a pessoa possa praticar exatamente isso. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. O espírito protetor está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí nós já estamos agora em Kardec. Um pouquinho antes de Kardec, vi que foi falado também, e a Samira e o Turconi, eu acho outros dessa turma aí que está conosco nesse encontro, deve lembrar que nós tivemos também uma sequência com o Paulo Henrique de Figueiredo, onde se discutiu aprofundadamente o magnetismo animal de Mesmer. Mas
Duas coisinhas são importantes para o que nós precisamos falar. Numa visão harmônica da natureza, Mesmer compreendia que as leis naturais regiam tanto o mundo físico quanto o moral. A saúde orgânica estava relacionada com a harmonia universal, mas também a moral se fundamentava numa lei geral para os seres, como a gravitação rege a matéria igualmente em todo o universo. Mesmer, se não me falha a memória, ele nasce em 1734, me ajude se não, mas acho que é isso, e morre em 1815, ou seja, Chico Xavier tinha 11 anos, não, Chico Xavier, perdão, o Allan Kardec tinha 11 anos, mas ele seguiu todo o ensinamento de Mesmer, e isso foi muito já bem colocado. Dois mesmerismos que são importantes para nós, que dizia Mesmer que a movimentação equilibrada e integrada dos fluxos e pressões dos líquidos corporais representa a saúde do organismo controlado pela alma. Olha o software aí falando. E o desequilíbrio orgânico, evidenciado pela obstrução ou a estagnação dos líquidos, ou mesmo a alteração da substância das partes sólidas, por sua vez, representa o estado de doença. Como que a oração pode nos ajudar com tudo isso que a gente está falando, né? Primeiro, essa junção de magnetismo com espiritismo, que é uma junção de Mesmer com Kardec. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso dessa última doutrina se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira, que está na Revista Espírita de 1858. E o magnetismo e o espiritismo se dão as mãos. São duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência que se completam e se explicam um pelo outro. Acreditar no magnetismo é abrir caminho para o espiritismo e reciprocamente, na mesma revista. Inclusive, Samira, Turconi, as pessoas que estão participando, como eu não estou tendo acesso só com o celular assim para levantar a mão, pode me interromper na hora que quiser, grita aí, dá um berro e a gente para enriquecer a discussão. Sim, nós controlamos, pode ficar tranquilo. Muito obrigado, Samira. Pensamentos. O pensamento é uma onda mento-eletromagnética, não é simplesmente eletromagnética como as ondas aqui do nosso planeta, que transporta energia. Ondas transportando energia mental, partículas em deslocamento que aderem ao campo magnético dos indivíduos. Eu costumo dizer assim, qualquer tipo de energia que queira se deslocar de um ponto para outro, sair daqui e vir para cá, ela precisa de um cavalo de transporte. E esse cavalo de transporte são as ondas. Nesse caso específico, as ondas mento-eletromagnéticas, que vão transportar a energia mental. Só que nós vamos ter que ver quem é essa energia mental transportada por essas ondas. Qual é o poder do nosso pensamento? O ser pensante, olha só, ele pode ser comparado a uma usina de eletricidade. E os seus pensamentos e sentimentos, os transformadores que graduam e determinam sua potência e a sua qualidade. A mente gera um campo vibracional que comanda todo o nosso corpo. Olha só, desse campo vibracional é que nós temos, através do campo magnético, que é, na verdade, o nosso campo vibracional, a interação com todas as células do nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e o nosso corpo físico. Se você pensa coisas negativas, as partículas irão trabalhar de uma forma. Se você pensa coisas boas, as partículas vão trabalhar de outra forma. Esse é o teu pensamento. Sem tirar nem pôr. Exatamente isso. E outra, é o teu livre-arbítrio. Exatamente o exercício do teu livre-arbítrio. Tu pensa o que tu bem entender, só que, logicamente, tu vai escolher, se tu na verdade, disseminaste, através dos teus pensamentos, melancias, tu não vai colher laranjas. E sabemos muito bem as duas leis que andam junto, que é justamente a lei do livre-arbítrio com a lei do plantio e da colheita, né? O estado de ânimo ou desânimo instalado no organismo é regido pelo campo vibracional da tua mente. Então a mente cria esse campo,
os pensamentos também vindos da mente vão instaurar o estado de ânimo ou desânimo do meu próprio corpo. Tudo comigo, ninguém se mete. Mauro, Pois não? eu volto a essa última lâmina, que eu achei muito, muito importante isso aí. Eu acho que nós temos que fixar bem, porque este campo é emanado por toda a minha conversa não verbal, por toda a minha gesticulação, por todo o meu olhar, por todo o meu respirar. Se eu estiver bem, tudo ao meu redor vibra no bem. Se eu estiver contrariamente, pensando numa tristeza, numa decepção, numa mágoa, tudo vai vibrar. Então, assim, este campo vibracional, ele é uma representação da qualidade do meu pensamento, mas ele se irradia em todo o meu ser, e de todo o meu ser para todo o meu redor. Então, não é só de mente a mente, né? São as vibrações. Às vezes entra uma pessoa num ambiente e automaticamente quebra um objeto em 1000 pedaços. E nós, que já entendemos isso, nós dizemos, nossa, que energia, né? Que veio dessa pessoa. E é isso que eu gostaria, tu como físico, que nos traga esse campo. O Vitório também já falou da medicina vibracional, mas é esse campo em todo o redor, não é só veiculado no pensamento. Na verdade, a física quântica veio nos provar, a derrubar, inclusive, todas as questões do materialismo que durante muitos séculos se manteve a partir de Newton, que não é uma questão de corpos que trocam energia. Nós somos, na verdade, um conjunto de campos que interagem. E a partir do instante que, inclusive as plantas têm um campo, e a gente interage com tudo isso. E, na verdade, o nosso campo, quando nós entramos no ambiente, o nosso campo magnético, vou passar para vocês verem a figurinha, olha aí, ó, né? Isso é uma fotografia de Kirlian também, para ver exatamente o nosso campo. Ele vai interagir com o campo das outras pessoas. Se o campo de outras pessoas, através dos pensamentos dessas pessoas, ele estiver fazendo com que a identidade vibracional dessa pessoa seja baixa, e eu não me proteger, vai baixar a minha também. E aí eu vou sentir aquele ar de angústia, aquele ar de não estou satisfeito com esse ambiente. Agora, de repente, podemos fazer exatamente o oposto. Se o meu campo vibracional está com uma frequência superior à de outra pessoa que entra em contato comigo, bom, aí eu vou ajudar essa pessoa elevando, na verdade, ou mandando energia para que ela, não é eu que vou fazer isso, ela eleve a sua frequência e, consequente, eleve a sua própria identidade vibracional. Eu me lembro, o Geraldinho pode ajudar aí, mas a NASA esteve presente, Geraldinho me ajuda, se não me engano, foi 82 ou 83, para medir o campo eletromagnético do Chico. E se constatou uma coisa fantástica. Tu pode fazer algum comentário em cima disso, Geraldinho? Existem, assim, informações desencontradas. Eu me baseio na informação que foi dada pela minha tia-avó, que presenciou a visita deles ainda em Pedro Leopoldo. Né? Ela estava em Pedro Leopoldo, o Chico também, e mediram a aura do Chico em 15 metros. Quando normalmente a nossa aura tem milímetros, e no máximo alguns centímetros, a dele tinha 15 metros. Deixa só falar, Mauro, deixa eu fazer uma comparação que tu estava falando, estava lembrando. Nós, nesse grupo de estudo aqui, esse é um deles, que a gente vê a morosidade que aflora de todos nós, mesmo cada um em local distinto, como nos atinge, né? E nós realmente ficamos, porque esses campos magnéticos, nós sabemos, eles se propagam, né? Embora não com a intensidade do Chico, como tu acabaste de perguntar, e o Geraldinho explanar, mas nós sabemos que essa sintonia, ela se faz. Então, eu lembro sempre quando a gente encontra um grupo de amigos queridos que faz tempo que a gente não vê, ou que a gente se encontra rotineiramente,
como a alegria, né, que se irradia de cada um de brota, porque a gente vê aquele sentimento de alegria quando vocês encontram com os familiares afins, não todos, porque tem aqueles que são contrários, é exatamente isso que o Mauro está falando, né, Mauro? E aí, muitas vezes, chega aquele amigo que está com uma situação difícil, mas ele venceu as dificuldades e vem ao encontro desses amigos que estão muito felizes, e ele é envolvido e ele se transforma. É exatamente isso. Então, é isso que nós temos que entender para fazer o nosso dia a dia. Não importa que seja milímetros da nossa irradiação, como o Geraldinho falou, em relação ao Chico. Nós temos que entender que isso beneficia, nos transforma e transforma, né, a quem nós estamos em contato. Isso é fundamental. Então, esses campos vibracionais que propiciam a nós essa alegria, esse equilíbrio, né, saudável, imagina o que nós podemos propiciar. Então, isso que tu está falando para trazer para o nosso dia a dia, né, Mauro? Perfeito. E até complementando o que o Geraldinho disse, eu não me lembrava exatamente a extensão do que a NASA mediu, mas é verídico isso. Eu já li também, e eu acho que já ouvi também o Geraldinho falar, que pessoas que estavam se aproximando da casa do Chico Xavier começavam a entrar numa vibração de paz, de tranquilidade, de harmonia, porque já estavam interagindo com o campo eletromagnético dele, que na verdade, olha aí, ó, todos os seres são envoltos em um campo eletromagnético que é o campo áurico, que é a aura, formada por linhas de energia e vibração que refletem energicamente o nosso estado interior, através de uma malha que fica situada à nossa volta. Ele reverbera tudo o que sentimos, pensamos e vivemos. E mais do que isso, quando nós desencarnarmos, ele não fica aqui preso na carne. Ele vai embora com o nosso perispírito. Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos e todas as nossas vivências. Justamente esse que é o grande salto que eu vejo no processo de desencarne e da reencarnação. Pensamentos ainda. Considerando o magnetismo como condutor da vontade e dos pensamentos dos seres pensantes, atuando sobre as partículas e os corpos, sua ação pode ser benéfica ou maléfica. O ser pensante pode ser comparado a uma usina de eletricidade, vou repetir, tinha colocado anteriormente isso, e os seus pensamentos e sentimentos o transformam, que graduam e determinam sua potência e qualidade. Olha que imagem, né? Eu gosto muito de trabalhar com imagem. Mauro, eu queria fazer uma colocação. Claro. Volta e leia, não precisa ser, tu está muito acelerado, porque temos que degustar isso que tu está trazendo, que aí nós vamos saboreando e vamos compreendendo cada vez mais. Se tu me permite, tá? Assim, um pouquinho mais pausado, para que a gente possa absorver esse conteúdo maravilhoso que tu está trazendo. Isso é ótimo. Muito importante, né? Não precisa ser tão acelerado em passar, porque tu sabe que nós temos o infinito de tempo, né? Então... Não, tá perfeito. É que essas duas coisas, esses dois itens aqui, eu tenho a impressão que no slide anterior eu tinha passado já também. Sim, mas tem que saborear para a gente absorver ele realmente com toda a magnitude do que tu está apresentando. Bem colocado, Vitório. Eu estava dizendo como as imagens contagiam a gente, mais do que isso, as imagens fazem a gente lembrar dos textos, né? Todas as nossas trilhões de células são formadas de moléculas, que por sua vez são formadas de átomos, que por sua vez são formadas de partículas subatômicas. Pessoal, até praticamente o final do século XIX, se achava que o átomo era indivisível. Depois se descobre a presença do elétron, se descobre a presença do núcleo, e hoje nós sabemos de infinitas partículas que estão lá no núcleo, interagindo entre si, e muito mais do que isso, massa transformada em energia, energia transformada em massa, massa energia, energia em massa, massa energia, pela equação de Einstein, o mc ao quadrado. Massa vezes velocidade da luz ao quadrado é o que vira energia. E isso, na verdade, está dentro de cada uma das nossas células. Infinitas partículas subatômicas. Calcula-se em torno de 8 octilhões de átomos que nós tenhamos nas nossas 70 trilhões de células aproximadamente. Né? Essa questão do número de células também não vem bem ao caso, porque varia com a massa de cada pessoa. Mas para a gente já saber, e como é que elas interagem?
Elas interagem, essa massa em energia, energia em massa, através do quê? Do meu campo magnético. E quem é que determina o meu campo magnético? Os meus pensamentos. O que a minha mente estiver determinando. A energia mental emitida através dos teus pensamentos interfere em cada uma dessas partículas, podendo energizá-las ou desenergizá-las. Se vocês lembram, esse, na verdade, é o salto quântico. Quando a energia recebida pelo elétron dentro de um átomo troca de nível energético, e na hora de trocar de nível energético, ele emite um fóton ou uma onda eletromagnética, e vice-versa quando ele recebe. E tudo isso a partir dos nossos pensamentos, de novo, ou das energias que vieram de fora, do ambiente. E aí vem aquela máxima, né, Mauro? Por isso que a gente vai cada vez mais compreendendo. Nós somos o que pensamos. Exatamente. Olha, essa frase lapidar, né? Ela, olha, tudo que tu está trazendo. A Joana de Ângeles, através do Divaldo, ela coloca, diga-me quem és, diga-me com quem andas, eu dir-te-ei quem és e quem serás. Bem claramente isso que tu está colocando, né, Vitória? E eu complementaria que nós só pensamos de acordo como sentimos. Então, a educação dos sentimentos, que elas deve ser básica para nós educarmos os nossos pensamentos. O teu mundo, né, Samira, são os teus pensamentos e os teus sentimentos. Esse é o teu mundo. Então, como dizia Gandhi, as minhas crenças geram os meus pensamentos. Os meus pensamentos geram as minhas palavras. As minhas palavras geram as minhas atitudes. As minhas atitudes geram os meus hábitos. E os meus hábitos determinam quem eu sou e quem eu vou ser. Então, na realidade, se eu quiser trocar os meus hábitos, trocar minhas atitudes, eu tenho que começar trocando os meus pensamentos. E para trocar os meus pensamentos, eu tenho que derrubar as crenças, que muitas vezes eu trago até de outras encarnações. Ou seja, quem é que entra violentamente nesse processo? Autoconhecimento. A gente ter períodos de reflexão, introspecção. Quem sou eu? Por que que eu tive essa atitude? Por que que eu estou tendo esse hábito? Será que é isso que eu quero para o meu processo evolutivo? Nós temos que discutir tudo isso, com certeza. A ação do pensamento impulsionada pelo controle da vontade. Lembra lá o que Jesus Cristo dizia, né? Tem vontade de curar? Às vistas da razão e motivado pela caridade ativa, efetiva-se como efeito material da cura. Veja que a gente já começa a pensar até na oração com tudo isso que eu estou trazendo de propósito, né? Para que a gente comece a consolidar o processo quando entrarmos aí realmente no capítulo 25. É importante não esquecer também que a natureza do pensamento, olha aí, Samira, é dada pelo sentimento. Desse modo, é impossível dissociar cérebro do coração, porque ambos estão indissoluvelmente ligados na elaboração do pensamento. Olha que legal. Pensamento e sentimento. Olha a ligação de cérebro com coração. E sabe o que Emmanuel disse a respeito disso? O sentimento é a energia transportada pelo pensamento. Em outras palavras, ele disse, o sentimento é a forma do pensamento. Então, o pensamento é a onda que vai carregar a energia mental. E quem é a energia mental? A energia dos meus sentimentos, que estão lá, a energia do meu coração. Né? Aí eu fui fazer uma pesquisa nesse Centro Eletromagnético do Corpo, Instituto Matemático do Coração, que fica na Califórnia, o HeartMath Institute, e constatei algumas coisas muito interessantes. Olha o que diz essa imagem, que eu copiei e colei direto. O campo, embaixo à esquerda, o campo de energia eletromagnética do coração gera 100 vezes mais energia elétrica e 5.000 vezes mais energia magnética que o cérebro. Pessoal, isso é científico. Isso foi medido com aparelhos. No entanto, olha na imagem do ser que aparece aí. Lá no seu cérebro, 86 bilhões de neurônios. No coração, 40.000. E, no entanto, a energia eletromagnética é 100 vezes maior
e a elétrica 5.000, perdão, a elétrica 100 vezes maior e a magnética 5.000 vezes maior. Sabe que isso me suscitou uma dúvida que eu fui pesquisar. Eu disse, poxa, é tão normal a gente dizer que conhecer pessoas que infelizmente tiveram câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer de pele, câncer de pulmão, de outros órgãos. Puxa, eu nunca tinha ouvido falar em câncer do coração. Não existe. E sabe que em pesquisas que eu cheguei, Samira, se chegou a 1 caso em 1 milhão de casos. Então não existe, tu está certa, não existe. Mas eu te digo assim, com toda essa energia, como é que um projeto de multiplicação celular vai acontecer no coração? Não tem como, né? Aí, baseado nisso, nós chegamos à escala de Hawkins, que é científica também. Mauro. Desculpa. Volta ali para o coração. Esse diagnóstico de 1 em 1 milhão estava errado. Não existe câncer em coração. Segundo lugar, não é presunção minha, é verdade. Segundo lugar, hoje a ciência já tem como certo que quem comanda é o coração, não o cérebro. O cérebro, antigamente se diz assim, o raciocínio está sobre a emoção, temos que ter razão e não emoção. Hoje se sabe que nós ainda somos controlados pelas nossas emoções. Nós ainda somos estimulados, ainda agimos e reagimos sob a tutela das emoções. E ainda não usamos a razão. Por que isso? Porque essas emoções é que nos dirigem, mesmo aquelas que nós consideramos emoções negativas, né? Da raiva. Mas a raiva é importante, porque nos tira da imobilidade, a raiva nos enche de uma energia para determinadas situações. Então, também a emoção básica da raiva é funcional. E é por isso, hoje, a ciência, nós que estamos nos atualizando seguidamente em função da psiconeuroimunologia, que transmitimos, da epigenética, hoje os cientistas de ponta que estão estudando isso, eles referendam as palavras de Jesus. A boca fala do que está cheio o coração. Não é do que está cheio o cérebro. A boca fala o que tu trazes no coração. E mostrando... Muito bem lembrado, Samira. E hoje os cientistas de profundidade intelectual, aqueles que têm uma condição de mudar os paradigmas, estão trazendo isso. As emoções superam as ações racionais. Porque o indivíduo, ele emite, ele pode não verbalizar, mas todo o corpo mostra a emoção que ele teve. Ou de indignação, ou de surpresa, ou de medo, ou de raiva. Ele não precisa nem falar. Quer dizer, o cérebro não precisa nem agir. O corpo mostra. Então, Mauro, continua sendo este coração que leva as nossas emoções ao outro e que faz esse campo vibracional tão intenso e não o cérebro. Na última live, antes da Carla que pediu a palavra falar, tu falasse das células do coração, que tem 20.000 mitocôndrias, não foi isso? Sim, as células do coração. Então, tudo é diferenciado nesse centro de força, né? Pelo amor de Deus, né? A Carla gostaria de falar? E eu acho incrível, porque todo mundo faz um coraçãozinho imitando a forma. Mas quem, desde o início, colocou o coração como centro de tudo, né? Nós não sabemos. Isso foi passando de tal maneira que o centro do coração significa a vida.
a tal ponto que antes se acreditava em morte pela parada do coração. Hoje sabe-se que não é, mas o centro da vitalidade, da energia desse espírito imortal que nós somos é através do coração. Só, antes de passar para cá, só para lembrar, a própria embriologia, Mal, a própria embriologia, ela mostra o coração pulsante e o cérebro envolvendo ao redor, mas quem comanda é o coração desde a formatação do feto, desde a formação do óvulo. Primeiro, quando começa a elaboração, a formatação do coração e o cérebro em conjunto, e o cérebro e o coração que comanda. Desde a embriologia nós vamos, isso que nós vamos agora entendendo, né? A 16ª semana atrás, quando a gente chegou a esse estudo do Instituto Matemático do Coração, maravilhoso. O doutor Paulo César estava falando 16ª semana. Na 16ª semana da evolução fetal, o coração começa a funcionar. Perfeito, é isso aí. Carla? Fantástico. Eu estava escutando vocês aqui, prestando atenção e lembrando de um artigo que eu li essa semana, da doutora Isabel, peraí que eu vou dizer o nome aqui para vocês. Isabel Bitts, na revista Neuron. Eles estão fazendo um mapeamento dos neurônios e estão descobrindo que há uma comunicação de Wi-Fi entre esses neurônios. Ou seja, eles queriam entender por que algumas doenças aconteciam em determinados órgãos que aparentemente não estavam predispostos para aquela doença, né? O que estava transformando, e nessa pesquisa eles estavam descobrindo o seguinte, que essas doenças estavam relacionadas aos sentimentos das pessoas. Todas estavam relatando problemas com seus sentimentos. E eles descobriram que essa conexão por Wi-Fi, né, que eles estavam dizendo, como nós usamos aqui o Wi-Fi para nós, recepção de um ponto da nossa internet ao outro dentro da nossa casa, sem estar conectado diretamente por um fio. Então, eles descobriram que isso estava acontecendo no cérebro humano, causando ali esses transtornos, esses desequilíbrios nas emoções, nos estados mentais e em condições neuropsiquiátricas generalizadas, conhecidas como distúrbios alimentares ou todos os transtornos obsessivos compulsivos que estão sendo tratados atualmente. Então, o que chamou a atenção deles ali? A necessidade de tratar não apenas os efeitos físicos que estas doenças estavam trazendo para o corpo, o organismo das pessoas, mas como também tentar descobrir por que as suas emoções estavam ficando adoecidas. O que faltava nas suas vidas para o reequilíbrio dessas emoções. E a pergunta que eles estavam fazendo para essas pessoas era exatamente essa. Tu queres te curar? De que está cheio o teu coração? E aí, quando a Samira falou, eu lembrei, né, que exatamente no texto é colocado isso também. Do que está cheio o teu coração, que tu estás transmitindo uma emoção tão danificada para um neurônio, através de uma proteína, para um neurônio que está completamente distante e que não teria capacidade de tornar esta tua doença assim tão visível, com um efeito tão grande na tua vida. E isso me chamou muito a atenção, de nossa, a ciência realmente está chegando naquilo que Jesus nos propôs, né? Tu queres te curar? Cuida dos teus sentimentos e muda. Os teus hábitos, muda
aquilo que tu te Derrubando o propôs a fazer. materialismo, né, Carla? Derrubando o materialismo, tirando isso- a doença exclusivamente do corpo físico e levando para as nossas Carla, isso vai emoções. muito mais além, cara, da compreensão desse artigo, porque já está comprovado que os nossos hormônios, a serotonina, que é um neurotransmissor, ele é formatado aonde? No intestino. E nós temos uma grande quantidade, a segunda quantidade de neurônios é no intestino. Eu lembro que 40 anos atrás, na minha formação como pediatra, né, então todos os professores, eles orientavam sempre isso, tenho em mente sempre isso, que o intestino do bebê é o sismógrafo. Olha o que se falava, era tudo empírico, era um sismógrafo, nem se tinha ideia que tinha neurônio no intestino. Né? Agora que está se descobrindo isso. Porque tudo que se manifesta, quem é mãe, que criou o bebê, sabe, né? Então, qualquer coisa que acontecia com o bebê, o que acontecia? Ou obstipação ou diarreia, né? Sempre uma alteração. E o que acontece conosco em adulto é a mesma coisa. O intestino, nós sabemos disso, é a formatação de serotonina. Então, vai muito além do que esse artigo diz, porque eles talvez não sei por que não falaram, né? Exatamente sobre a formatação da serotonina, que é o neurotransmissor do prazer, da sensação de bem-estar, né? Então, é isso aí, junto com a dopamina. Então, tem todo o mecanismo. E, além disso, os neurônios, como o Mauro estava muito bem explicando, eles imaginam o potencial de campos que os envolvem. Como já se está caracterizando a quantidade de mitocôndrias nas células cardíacas, né? Esse potencial também dos neurônios, né? Eles não estão muito ainda bem qualificáveis, eu diria, ou talvez demonstrados, né? Mas existe toda essa interação, né? Que realmente agora, através da física quântica, com essa compreensão maior, a epigenética, que é a parte física, a medicina vibracional que tenta, de uma maneira mais clara, os cientistas procurando, né, entender como se processa isso. Mas é maravilhoso, porque a doutrina já nos traz isso, e aí nós vamos entendendo isso que Jesus disse, que a gente bem colocou, que a gente já fala isso. A boca fala do que o coração está cheio. É o que tu te expressa, né? É o que tu sente, é isso aí. Maravilhoso. Que legal. Posso ir adiante? Pode. Se ninguém mais quer comentar nada, tá ok. Aí, como nós falamos muito no nível de emoções, né? A escala de Hawkins, que também é uma escala científica, na coluna do meio vocês têm a numeração, que é a frequência. A frequência é dada em hertz. Hertz são oscilações por segundo. Então, por exemplo, a frequência da vergonha, da humilhação é 20 hertz. São 20 oscilações por segundo. Aonde? Na nossa célula, lá dentro. E aí vocês veem, por exemplo, a frequência do medo, que é 100 hertz. A frequência do orgulho, 175 hertz. Olha qual é a frequência do amor, 500 hertz. Então, o que a gente tem que trabalhar na nossa cabeça? Claro que é importante, que nem a Samira falou, que nós tenhamos também aquelas vibrações de baixa frequência, até para conhecimento, até para uma série de coisas importantes. Só que, por exemplo, e aí a gente fecha com até algumas coisas que a Carla estava falando, que eu passo um dia inteiro com raiva. Raiva disso, raiva daquilo, a minha identidade vibracional daquele dia vai ser na faixa dos 150 Hz. E no outro dia eu acordo com torcicolo, acordo com uma gripe, acordo com dor de cabeça e eu não sei por que foi. Eu sei por que foi. Tu permitiste, e é só tu que podes, na verdade, compensar isso, tu permitiste que a tua vibração durante um longo período fosse abaixo daquela vibração, no mínimo, da aceitação, da razão, da paz, do equilíbrio, da harmonia. E essas emoções sob domínio, nós temos um cara chamado Daniel Goleman, que fala da inteligência, na verdade, emocional, que ele diz o quê? Primeiro, autoconsciência, conhecer as tuas emoções. Segundo, autogestão, saber controlar as tuas emoções. Depois tu tem a empatia, que ele faz realmente ele dá uma distinção grande, e a interação social.
a interação social com pessoas que me elevem a frequência, e não com pessoas que me baixem a frequência. Essa escala, para mim, ela é muito interessante nesse sentido aí. Mauro, quando eu Pois não? falo na vivência de todas as nossas emoções, por exemplo, a raiva, né? As 5 emoções básicas, a raiva, o medo, a alegria, a tristeza e o nojo. Quando nós falamos dessas emoções básicas, nós falamos exatamente isso, senti-las, não escamoteá-las, mas aquelas que nos fazem mal, não alimentá-las. Porque Isso. tem pessoas que, inclusive pessoas espíritas, que nos dizem, não, mas o espiritismo propõe que tu não vivencie as tuas emoções. Quando nós negamos as nossas emoções, nós não aprendemos a lidar com elas, a fazer a gestão delas. E nós, escamoteando, não dando vazão às emoções negativas, nós vamos somatizando. E hoje eu já não uso mais a medicina psicossomática. Hoje eu já uso a epigenética. Por quê? Porque nós, conhecedores dessa nova ciência, sabemos que os pensamentos, mesmo não transformados em palavras, atos ou ações, eles danificam o organismo. Então, eu posso controlar de uma maneira artificial a raiva e vou estando danificando as minhas células. E quando eu falo na raiva, eu sempre lembro quando Jesus expulsou os vendilhões do templo. Ele levantou as mesas, como está descrito, ele derrubou todo aquele comércio que havia no templo, e ele não foi dócil. E isso, eu quero dizer, isso é o exercício daquela emoção que ele tinha o absoluto controle sobre as emoções. Mas mesmo assim ele vivenciou, porque ele se indignou pelo comércio dentro do templo de Deus. E isso, para mim, é sempre um exemplo da vivência das emoções. Ora, Jesus, na sua perfeição espiritual, ele podia, com delicadeza, ter dito, olhem, meus queridos, aqui é a casa do Senhor. Eu não acho natural que deva ser feito comércio. O que ele fez? Ele derrubou mesas e tem descrito em algumas versões dos evangelhos que ele usou de chicote. Não sei até onde, né, esses transcritores dos atos de Jesus foram fiéis, mas com certeza ele não foi delicado no derrubar as mesas. E aí eu vejo o exercício das nossas emoções básicas. Ora, Deus não daria uma emoção básica como a raiva, o medo, o nojo, que são aquelas emoções que nós achamos negativas, se não fossem importantes para nós, se não fossem necessárias para nós. O medo é necessário, o que nós não podemos é a alimentação dessas emoções negativas, como tu disseste, até para nós, depurados, ainda somos dominados pelas emoções, mas quando nós estivermos num patamar mais elevado, nós seremos movidos pelos nossos sentimentos. Então, é uma escala gradual. Nós agora estamos ainda sob o domínio dessas emoções, mas não podemos ser dominados por elas, e sim nós a dominarmos. Muito bom. Pelo Samira, por nos ser dado essas emoções, elas fazem parte do meu autoconhecimento, para a minha autogestão e o meu princípio evolutivo. Eu dominar essas emoções também. Se eu não tivesse elas, eu não ia conhecê-las e mais do que isso, eu não ia me conhecer. Por que eu as tenho? Como que eu tenho que fazer para gerenciá-las? É realmente um tema muito interessante. Muito bom.
Continuando. Aí, isso aqui é super moderno dentro da física quântica. Identidade vibracional é um conceito que está relacionado com a frequência vibracional, que é a velocidade com que as partículas das suas células, como átomos e moléculas, oscilam. Diferentes frequências vibracionais podem afetar o comportamento e a fisiologia das células e, consequentemente, do teu corpo. Aí vem a doença. Estar em altas vibrações te protege de seres abaixo de sua frequência. O seu estado emocional se mantém mais positivo. A vida flui mais fácil e você se sente cada vez mais em paz e em plenitude. E veja que os seres de baixa frequência não são apenas os encarnados, né? E aí a gente tem no capítulo, inclusive, 23 do André Luiz, ou 24, as obsessões, né? Olha aí, ó. O florescer dos bons pensamentos e sentimentos é o maior dos medicamentos a criar o equilíbrio, trazer harmonia, transformar energias, preservar e gerar saúde física, mental e espiritual. Eu acho que o Paulo César sabe de onde que saiu, de onde que eu tirei isso, né? Conselho Editorial Grupo Frei Luiz, justamente no editorial da Face Oculta da Medicina, escrito pelo nosso querido Dr. Paulo César. É uma frase que sintetiza muito do que nós estamos dizendo aí. O florescer dos bons pensamentos e sentimentos é o maior dos medicamentos a criar o equilíbrio e trazer harmonia, transformar a energia, preservar e gerar saúde física, mental e espiritual. Sintetizou espetacularmente. Aí, então, algum comentário? Que daí nós vamos entrar agora no capítulo. Pode ser, Samira? Ok. Então, vamos lá. Primeiro texto, bem na abertura do capítulo. Misturada à magia vulgar, a mediunidade é de todos os tempos no mundo, confundida entre totens e manitus. Nas raças primitivas, alteia-se gradativamente e surge suntuosa e complexa nos templos iniciáticos dos povos antigos ou rebaixada e desordenada entre magos da praça pública. Estamos falando de oração vinculada logicamente a religiões. Ocioso seria enumerar sucessos e profecias constantes dos livros sagrados das religiões nas épocas anciãs. A cada passo, nas recordações de todas elas, encontramos referências a manifestações de anjos e demônios, evocações e mensagens de seres desencarnados, visões e sonhos, encantamentos e exorcismos. Reflexo condicionado e mediunidade, outro subitem do capítulo. Em toda parte, desde os amuletos das tribos mergulhadas em profunda ignorância, até os cânticos sublimados dos santuários religiosos dos tempos modernos, vemos o reflexo condicionado facilitando a exteriorização de recursos da mente para o intercâmbio com o plano espiritual. Aí a gente começa a entender, inclusive, aquelas tribos realmente antiquíssimas que faziam N coisas e N cânticos, que era justamente para buscar esse intercâmbio. Fala, Fernando. Você tentou falar comigo. Posso continuar? Claro, Mauro. Talismãs e altares, vestes e paramentos, símbolos e imagens, vasos e perfumes, não passam de petrechos destinados a incentivar a produção de ondas mentais. Olha aí, ó. Olha aí. Nesse ou naquele sentido. Ou seja, recebendo ou emitindo, atraindo forças do mesmo tipo que as arremessadas pelo operador dessa ou daquela cerimônia mágica ou religiosa e pelas assembleias que os acompanham, visando a certos fins. Olha só,
atraindo força do mesmo tipo que as arremessadas. O processo de ação e reação, que tanto se fala. Tudo que eu penso volta depois para mim, né? E já se tinha essa noção. E se fazia toda essa parafernália, e com talismãs, com altares, com paramentos, para que incentivar o pensamento das pessoas, incentivar a produção de ondas mentais, consequentemente de energias mentais. Só que aí poderiam ser de alta vibração ou de baixa vibração, de alta frequência ou de baixa frequência. Mauro, é por isso... Volta para falar sobre o reflexo condicionado. Vai falar, bom? Sim, pode falar, depois eu falo. Eu falar nesse estágio com a importância do reflexo condicionado, que a gente traz isso de muitas vezes, encarnações, e ela simboliza realmente o que nós necessitamos, porque nós vemos das quantidades de trabalho que a gente teve a oportunidade de ler, inclusive, relacionado comprovando o valor e a efetividade da prece, da oração, da importância também do reflexo condicionado, porque além da repetição, muitas vezes de prece decorada, relacionada com o sentimento, como realmente propicia resultados. Mas é fundamental esse reflexo condicionado também, que possibilita, através de tudo isso que está nesse parágrafo no dito, que nos possibilita, sim, realizarmos as finalidades que nos propostas em relação ao objetivo da prece. E eu acho de fundamental importância nós entendermos isso, esse reflexo condicionado no estágio evolutivo que nós estamos, da necessidade de tê-lo para nosso auxílio. É assim que eu entendo também. O que eu ia falar é que tem algumas pessoas, em algumas doutrinas religiosas, que necessitam desses talismãs, dos altares, das vestes, dos paramentos, justamente para indução do seu pensamento. E isso não faz mal. Por quê? Porque induz, quando é utilizado para o bem, não faz mal. O que nós sabemos na doutrina espírita é que são bengalas, e que nós não precisamos usar dessas bengalas. Eu não preciso de um terço, eu não preciso de uma imagem, eu não preciso de um altar. Eu posso utilizar o meu raciocínio e voltar a minha oração diretamente ao benfeitor, ao meu anjo de guarda, a Deus, a Jesus. Nós não precisamos destes amuletos, destas bengalas religiosas. Porém, elas servem para a indução. Então, algumas pessoas ainda necessitam disso. Eu lembro que nós tínhamos grupos de iniciantes na Casa Espírita, e eu sempre era a facilitadora do grupo de início, porque eles vinham cheios de perguntas, como todos nós, e questionamentos e tal. E tinha uma pessoa que ela disse: olha, Samira, eu nunca vou deixar de ter a imagem de Nossa Senhora na minha casa, porque eu gosto muito. Eu disse: então tenha, continua tendo. Se isso te faz bem, não tem contraindicação. O que nós vamos, com o passar do tempo, é entendendo que nós já não precisamos disso. Mas quem ainda precisa, quem ainda necessita, que bom que continue. Eu lembro que tinha uma outra que tinha um anel com uma forma de cruz, e este anel tinha sido entregue a ela para que ela usasse sempre, que era um anel de proteção, e que ela um dia, depois de muitos anos dentro da Casa Espírita, ela me explicou tudo isso, e eu disse para ela: se tu colocares a tua proteção nesse anel, tu nunca vais tirar. Mas se tu entenderes que a tua proteção não vem do anel, e sim vem dos teus pensamentos, dos teus atos, do teu anjo de guarda, no dia que tu compreenderes isso, tu vais tirar. Passou 1 ano, passou 2 anos, um dia ela me mostrou a mão dela sem o anel. E eu disse: o que aconteceu? Ela disse: eu não preciso mais. Então, são, como o Joenilton escreveu, níveis evolutivos que nós vamos galgando, mas que são necessários para muitos de nós ainda. É uma coisa semelhante ao efeito placebo, né? Isso aí. Exatamente.
É o talismã placebo, né? É Não isso está aí. no talismã, mas o talismã induz ao meu pensamento. Marque incentivar a produção de ondas mentais e repetindo que vimos lá atrás, o pensamento é uma onda eletromagnética que transporta energia. Ondas transportando energia mental. Partículas em deslocamento que aderem ao campo magnético dos indivíduos. Olha que interessante isso. E que responsabilidade eu tenho. Ainda sobre o subtítulo Reflexo Condicionado e Mediunidade, e compreendendo-se que os semelhantes se atraem, eu entendo aqui semelhantes que estejam com campos magnéticos na mesma ou próximo da mesma vibração, que estejam em sintonia ou próximo de sintonia, senão não se atrairiam. O bruxo que se vale da mandrágora para endereçar vibrações deprimentes a certa pessoa, a esta procura induzir a emissão de energias de mesmo naipe, com que, à base de terror, assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma, mesmo que não possua a integridade da consciência tranquila. O sacerdote de classe elevada, toda vez que aproveita os elementos de sua fé para consolar um espírito desesperado, está impelindo a produção de raios mentais enobrecidos, ou seja, de maior frequência, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. Tem muita coisa nesse texto aí, né? Tem muita coisa, e além de soerguer o pensamento, ele soergue cada uma das células. É isso aí. É fantástico. Assim como baixa, né? Veja que aquela pessoa que assimila correntes mentais inferiores, prejudicando a si mesma, porque vai baixar a frequência de todas as suas células. E imagina o sistema imunológico de cada um, né, mano? É isso aí. É isso aí. Ele que se vire, né, Turconi? É, isso aí. Ele que se vire. Por Um inibe, isso- outro estimula. Por isso, aquilo que eu já falei aqui nesse grupo, aquela pesquisa que foi desenvolvida diante do quadro de mortos pela Covid-19, foi verificado que o maior índice de óbitos eram de pessoas obesas, e empatados eram o índice de pessoas com medo. O medo levava ao óbito as pessoas que estavam com Covid, porque elas próprias tinham um próprio medo de morrer, né? E esse medo que foi inculcado nas pessoas é que levaram a tantos desatinos que nós estamos vendo as consequências hoje, né? A Covid-19, a primeira versão sem mutações, ela, como todo vírus, ele tem vibração também, né? Ele vibra. E a vibração era próximo dos 200 Hz. Comprovado isso. E o que se apossou de toda a humanidade? Como tu falaste, Samira, o medo. Qual é a frequência do medo? 100 Hz. Consequentemente, quem se deixou apossar pelo medo, abriu a cancela para a entrada do vírus. Bem simplesinho assim. E daí, o medo, ele desencadeia neurotransmissores de depleção do sistema imunológico. Esse é pior então, ainda. Imagine um vírus em alta carga com o sistema imunológico deprimido ou inativado. Fez a festa, hein? Que festa que ele não faz, né? Uma pergunta, Samira. O medo, ele ativa neurotransmissores da dopamina ou dos neurotransmissores daqui e agora? Ele ativa neurotransmissores que inibem o sistema imunológico. São neurotransmissores do estresse. Há um estresse oxidativo, aumento do cortisol, aumento da adrenalina, aumento dos adrenérgicos. Então, ele leva a uma exaustão e aí deprime o sistema imunológico. Por quê? Porque vejam só,
como é sábio o nosso organismo. Eu amo a bioquímica. Diante de um leão, nós, diante de um leão, sabemos que não podemos lutar com o leão. Então, o nosso organismo libera o quê? O cortisol, a adrenalina, para nós termos a fuga. E deprime o sistema imunológico, porque diante de um leão, tu não vai pegar uma infecção, tu vai morrer. Então, nós não precisamos da carga fantástica do nosso organismo ativando o nosso sistema imunológico. Entendi. Toda essa carga vai para onde? Para onde pode manter o músculo ativo, as pernas. Então, o maior fluxo sanguíneo, o cardiovascular, o raciocínio. E, às vezes, nem o raciocínio, porque diante do leão tu não vai dizer assim, bom, será que eu converso com ele? Será que é mansinho? Será que é domado? Tu não usa nem o raciocínio, mas muito menos o sistema imunológico, porque tu tá para ser devorado, tu sabe que tu não vai receber uma infecção. Não, de repente ele me dá uma mordida, a mordida está infeccionada, eu não morro. Não, um leão vai te matar, vai te comer. Então, nosso organismo é tão sábio que ele depleta, ele rebaixa os sistemas que não serão úteis. Porque ele não vai conseguir produzir. É fantástico. Ou tu enfrenta ou tu foge. É a preparação para tu correr. Ou tu dá para tu enfrentar ou fugir. Então, os hormônios do medo eu sempre materializo no enfrentamento de um leão. Na época dos pré-históricos eram os dinossauros. Hoje, né, um leão solto na mata ou na cidade, nós não raciocinamos. Nós sabemos que ele é maior que nós. Então, o nosso organismo foi feito sabiamente. Em vez de eu produzir neurotransmissor da dopamina, que é alegria, da serotonina, que é bem-estar, eu vou produzir cortisol. Eu vou produzir cortisol. E hoje se sabe, nós não temos leões em abundância, mas nós temos relacionamentos tóxicos que fazem com que eu derrame cortisol na minha corrente circulatória. Nós temos baixa autoestima, que todos são situações de estresse onde eu baixo o meu sistema imunológico, porque eu deixo de produzir os neurotransmissores do bem-estar. Então, nós não temos mais esse leão é para caracterizar grandemente. Mas hoje o nosso leão é o nosso chefe, é o nosso marido, é o nosso Nós temos muitos leões nessa mira, só que não na forma de leão, né? Isso aí. Os vírus é igual. É muito bem. legal. Bem. Só lembrando, falamos aqui emissão de energias de mesmo naipe, ou seja, baixas ou altas, correntes mentais inferiores, produção de raios mentais. Temos o livre-arbítrio no pensar, e assim podemos estar emitindo pensamentos de boa qualidade ou de má qualidade. E tal uma antena, captamos e nos sintonizamos com aqueles oriundos de outras fontes. O homem vive na ambiência de sua criação mental e convive com as daqueles que o cercam, influenciando e sendo influenciado. Pena que escapou um pouquinho ali da lâmina. Que é muito o que nós estamos falando, né? Realmente, essa questão da antena é a sintonia. É a sintonia de frequência, a sintonia de campos, que vai acontecer no relacionamento que nós temos. Isso é inevitável. Aí eu tenho que dominar tudo isso aí para ficar numa frequência boa. E aí eu poderei estar influenciando, mas também poderei ser influenciado. Olha aí, Turconi.
Diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és, né? Tu tinha falado antes, né? Exatamente. Exatamente isso. Eu costumo dizer assim, dificilmente a gente vai ver um padre de mãos dadas com um traficante. A sintonia deles não tem como, não fecha. Por isso que eu diga-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Na verdade, uma pessoa raivosa dificilmente está em sintonia com uma pessoa feliz. Isso é no mínimo, o óbvio, né? Se queres te subtrair da influência dos maus espíritos, aproxima-te o mais que possas da natureza dos bons, no Livro dos Médiuns. A prece emanada através dos nossos pensamentos faz-nos buscar o auxílio dos bons espíritos que vêm nos sustentar as boas resoluções e, olha só, e inspirar-nos bons pensamentos. A nossa intuição, ela na verdade, a gente sabe o que é a nossa intuição, né? A rapaziada nos ouvidos da gente. Mas se eu souber captar e me inspirar bons pensamentos no momento que eu estou de baixa frequência, por isso que eu digo isso e faço isso para mim, se eu vejo de repente que eu entrei numa discussão que eu vou perder por causa da minha emoção, de repente eu poderia até perder a razão, eu peço licença, eu me afasto, eu vou num canto qualquer, eu respiro fundo, puxando, contando enquanto eu aspiro, contando enquanto eu tranco a respiração, contando enquanto eu expiro. Faço isso 3, 4 vezes, para quê? Para esvaziar a minha mente, tirar os meus pensamentos. Fecho meus olhos, rezo um Pai Nosso, ou seja, me conecto com a espiritualidade e peço equilíbrio e harmonia. E volto para o local, com certeza sendo uma outra pessoa. 3 minutos depois, provavelmente. É esse o poder da prece. Novo subtítulo, Grandeza da Oração. Observamos em todos os momentos da alma, seja no repouso ou na atividade, o reflexo condicionado, ou ação independente da vontade que se segue imediatamente a uma excitação externa, na base das operações da mente, objetivando esse ou aquele gênero de serviço. Isso significa eu entrar em sintonia com a vibração do ambiente onde eu estou. Daí o resultado impositivo da vigilância sobre a nossa própria orientação, de vez que somente a conduta reta sustenta o reto pensamento, e de posse do reto pensamento, a oração. Qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado, a oração então, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos para logo em regime de comunhão com as esferas superiores. Mauro, antes que tu troques isso... fala, Carla, desculpe. Não, imagina, eu levantei depois que tu havia começado. Pode concluir, por favor. Ah, tá. Obrigada. Mauro, nesse momento, eu acho que nós temos que fazer uma reflexão muito grande aqui. Porque quando fala de que nós entramos nessa sintonia do ambiente, e eu aí falo sempre da sintonia das fofocas, porque quando entramos num ambiente onde já estejam falando de alguma pessoa, parece que nós não conseguimos interromper e entramos naquela vibração e sabemos que não é boa e sabemos que não faz bem. Normalmente nós acabamos nos retirando. Porém, quando fala do pensamento reto, da posse desse pensamento reto, eu sempre oriento a oração, no sentido de que nós não estamos 100% com o nosso pensamento elevado, nós temos altos e baixos no nosso dia, na nossa semana, nas relações e tal. Mas a oração nos liga diretamente com a fonte que é inesgotável.
inesgotável. Então, eu sempre digo assim, se tu vai entrar numa reunião de condomínio, se tu vai entrar numa reunião de família, se tu vai entrar numa situação mais agressiva emocionalmente, faça prece. Porque se tu estás lotado dessas vibrações, e eu digo, se tu estás vibrando alto, mesmo que caia um pouco com os contatos com esses que vibram menos, vão te deixar no nível ainda suportável. Porém, se depois de um dia de lutas, de desafios, tu já está ali com uma vibração baixa, entra numa reunião dessas, a vibração cai literalmente muito. Então, esta fonte inesgotável se acessa através da oração. E esta oração é de alguns minutos, não é o número de palavras, não é a oratória, não é a verborreia, como nós chamamos. É a oração vinda do coração. E isso é fantástico, porque nós nos envolvemos por essas outras energias acessadas por uma simples vibração. Exatamente. Que bacana isso. A Carla quer falar? Mais ou menos nessa reflexão da Samira, esta parte do texto em que diz, né, sustentar o reto pensamento e de posse do reto pensamento, né? Isso me fez lembrar o livro No Mundo Maior, da dificuldade que foi, tanto do Pedro quanto do Camilo, de se livrarem, um da culpa do homicídio cometido e o outro da sensação eterna de vítima, obsediando aquele que foi o seu algoz. Então, essa variação no nosso cérebro triuno, em que nós viajamos dentro do nosso livre-arbítrio, nestes 3 andares, né? E a oração, o orar e vigiar, é que vai fazer com que a gente possa sustentar cada vez mais nesse pensamento reto. Porém, também não basta, né? Só essa condição, porque aí lembra, quando Calderaro diz a André Luiz que eles ainda não estavam prontos para o socorro destes irmãos e precisavam de um espírito mais elevado, que fosse envolvido por um amor mais puro, como o amor do Cristo. Por isso vem Cipriana, né? Com aquele amor maternal socorrer ambos espíritos. E ela diz ao Pedro, né? Rogastes a nossa presença e nós aqui estamos. E ele chega a confundi-lo com a própria Maria, né? Com a própria Mãe Santíssima, em que ela diz não sê-lo. Mas veja a importância da oração nos nossos momentos mais difíceis, porque diante do Pai, todos nós, por maiores que sejam as nossas faltas, os nossos erros, nós seremos socorridos. Porque para nós aqui, muitas vezes, nós julgamos os atos alheios. A nossa ajuda é até por ali, né? Nós ainda julgamos. Então, como diz o Calderar, explica André Luiz, que eles não tinham ainda essa condição de socorrer ali, porque o amor que eles sentiam não chegava a esse nível para tentar socorrer, atender o quanto precisava Pedro e Camilo serem confrontados, serem colocados ali de forma amorosa, não os isentando dos seus erros, mas fazendo-os compreender que ambos, pelo perdão e pela uma mudança de comportamento, se aproximando mais da misericórdia divina e da possibilidade que era dada para eles refazerem a sua caminhada. Somente assim eles conseguiriam retomar, né, um sentimento melhor nas suas existências. Um ainda encarnado e o outro já desencarnado poderia planejar mais a sua evolução. A importância dessa condição de elevarmos o pensamento reto no nosso orar e vigiar diariamente. Né? Obrigada.
Falaste, Carlos, um sentimento que realmente a gente vê que se apossa muito das pessoas, que é o sentimento de culpa, né? Exato. E que leva à depressão, né? E que, consequentemente, muitas vezes leva ao suicídio. E como as pessoas praticam pouco o grande sentimento, lá na escala de Wilkins está com 350 Hz, do perdão. Mas o perdão também implica no auto-perdão, né? E para a gente não ficar a vida inteira carregando a culpa. Tudo faz parte do pensamento e da busca do bom pensamento pela oração. Não tenho dúvida disso também. Lembrando que nós falamos do pensamento, do depósito do reto pensamento, a oração, né? O pensamento é a principal força da prece, posto que a mente elevada e a fé verdadeira são os nossos instrumentos de conexão espiritual. Acho que fala por si só a frase, né? Ainda na grandeza ou melhor, agora na grandeza da oração, outro subtítulo do capítulo 25. No reconhecimento ou na petição, na diligência ou no êxtase, na alegria ou na dor, na tranquilidade ou na aflição, veja, pessoal, que são frequências opostas praticamente. Ei-la exteriorizando a consciência que a formula em efusões indescritíveis, sobre as quais as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura, insulada no sofrimento educativo da terra, recompondo-lhe as faculdades profundas. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Aliada à higiene do espírito, a prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Um comutador elétrico, um comutador que esteja num circuito elétrico, ele é um comutador que serve para inverter a corrente elétrica. Então aqui ele está servindo para inverter a corrente mental, ou seja, eu mando e volta, eu mando e volta, ou seja, eu tenho que pedir para receber. Alguém quer comentar alguma coisa? Olha, esse trecho aí é dos trechos mais belos, não é? Que falam sobre a oração, usando naturalmente a terminologia científica, mas é uma coisa sublime o que André Luiz escreveu. Realmente é de a gente ficar com a boca aberta de surpresa, tal maravilha. É verdade. É verdade. Essa frase, então, a mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo-lhe o orvalho nutriente de vida e luz. Quando? Quando está com o magnetismo torturado e precisa, muitas vezes, pelo processo educativo da própria tarefa de reencarnação, mas precisa recompor as faculdades profundas. Nossa, é realmente, Geraldinho, uma coisa também, fantástica. olha, é uma coisa fantástica, e essa expressão também pela qual as ondulações do céu corrigem o magnetismo torturado da criatura. Quer dizer, olha a importância da fé. A pessoa que tem fé está sofrendo, tudo bem, está torturada, mas ela tem fé. E nesse momento de oração, as ondulações do céu, ou seja, lá de cima, por parte de Deus, vêm corrigir esse momentâneo momento aí da tortura terrestre, né? Maravilhoso isso. Além do que é uma poesia. Essa frase... Eu estava lembrando agora, é uma poesia. Samira, as poesias que o Chico recebia, que ele próprio escrevia, né, que estão lá no primeiro livro, que mostram essa tortura da alma de estar degradada na Terra, né?
E olha aí que sublime. Venha a ciência espírita explicar esse mecanismo. Maravilhoso. Mas imagina... Samira, pensei exatamente isso. Eu ia falar quando você falou. Querida, desculpe, mas olha, imagine uma flor estelar recebendo o orvalho divino e luz que é a oração. É o resultado da oração. Imaginem esse quadro nos universos infinitos. Recompondo o magnetismo torturado da criatura. Impressionante, né? O que nós temos que fazer? Nós não temos condição de saber realmente, está lá escrito isso, nós não temos condição de compreender a mente divina do Criador. Não temos. Isso é algo muito acima da nossa capacidade intelectiva. E quando o Mauro explica que é um comutador, que é um inversor, olha que palavras ele usa, né? O André Luiz, aliada à higiene do espírito, quer dizer, a prece, ela se alia na limpeza desses pensamentos, na higiene do espírito. Representa justamente esse inversor das correntes mentais, inferiores para a sublimação. Nossa. Muito bonito. Estudar André Luiz desta maneira faz com que nós nos aproximemos um pouco mais do que devem ser esses mundos mais celestes, mais felizes, mais belos do que nós possamos imaginar. Porque ele traz com esses detalhes de linguagem, imaginem, com uma linguagem que nós possamos compreender. Imagina como eles têm que rebaixar essa expressividade. É uma poesia. Muito bom. E Mauro, imagina, Mauro, quando nós conseguirmos, não sei que estágio evolutivo estaremos, né? Porque eu acho que vai demorar um tempo ainda, no sentido de que essa beleza desse texto se concretize em aparelhos, a gente verificando a atuação, né, nesse comutador, como tu bem explicaste, no sentido de os campos que estão alterados nas doenças, ocasionando essas transformações. Paulo César já presenciou vários fatos fantásticos, né, na parte material, na materialização dos espíritos, efetuando o processo de cura, em determinados casos ali no Frei Luiz, como ele já nos relatou, né? E temos relatos até do próprio Chico, mas o Paulo tem mais recentes, né? Mas quando nós vamos ter a capacidade de verificar essa transformação, ou aparelhos, né, que realmente comprovam a efetividade da prece, a efetividade de um passe, a efetividade do trabalho no bem, como vai ser fantástico isso, né? Que isso realmente vai, quando a ciência chegar nesse ponto, todas as barreiras intransponíveis que ainda temos de enfrentar, das pessoas que ainda negam, né? Vai ser fantástico. Que coisa linda esse texto. Mas Maravilha. eu me lembro de umas palavras tuas, Vitório, que para o indivíduo não importa como, importa o resultado. Perfeito. Então, perfeito. eu não sei como a oração modifica a minha corrente mental, mas eu sei que acontece. Não sou o Dorsey e os vários pesquisadores. Sim, a tua O que interessa não é o efeito, o que interessa é que ele realmente tem resultados. Que a prece... Não é o processo, e sim o processo. O efeito. Sim, mas o entendimento, então, tu imagina que lindo que vai ser, né? A gente vendo tudo isso. Maravilhoso. Olha essa última palavra, sublimação. Fisicamente, a sublimação é a transformação do estado sólido para o gasoso. Ou seja, a sublimação significa a elevação da corrente mental. Eu não tinha percebido agora que eu estou lendo aí. Era para ter também colocado em negrito, né? Era para ter colocado em negrito, é verdade. Bom, aliás, todo o texto, Mauro. Nós negritamos. Exatamente. O Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz isso, né? Que a prece é o orvalho divino
e que, sendo a filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que nos conduz a Deus. Então, ela nos sublima, né? Os nossos sentimentos ali vão realmente mudando de vibração quando nós oramos com o coração mesmo, né? Que coisa, que legal. Nossa. Dá para fazer toda a live em cima desse trecho aqui, né? Mas, enfim. Olha só, em cima do que se falou. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente que atrai. Pela oração, nem sempre modificamos os fatos do cotidiano, mas mudamos nossa atitude perante eles. Bacana, né? Que é mais ou menos o que está o texto dizendo. Agora mais um é o antepenúltimo subcapítulo, equilíbrio e prece. É indispensável compreender que a inteligência encarnada conta com múltiplos meios de preservar o corpo físico em que se demora. Além dos inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal, que o defendem das intromissões indébitas de elementos físicos e químicos, prontos a lhe arruinarem a estabilidade, o homem consegue mobilizar todo um sistema de quimioterapia bacteriana, atualmente em plena evolução, para mais ampla eficiência com a antibiose ou atuação bacteriostática levada a efeito por determinadas unidades microbianas sobre outras, na vanguarda dos processos imunológicos. Bom, aí foi uma aula de imunologia, né? Aí tem que explicar, né? O que é? Aí eu vou deixar tu explicar. O que é, Geraldinho? O que seria antibiose? Tá, primeiro vamos ali, ó. Além de inestimáveis serviços da pele e da mucosa intestinal que defendem das intromissões indébitas. Vejam só, o nosso maior órgão de defesa é a pele. É o maior órgão que nós temos no nosso organismo. E hoje se sabe que o segundo cérebro é o intestino. Por quê? Porque ele nos defende justamente desses agentes, elementos físicos e químicos prontos a arruinarem a estabilidade. Nós sabemos que o nosso intestino hoje se faz transplante de material fecal, para vocês terem ideia. A microbiota, né? Da microbiota. Então, o material intestinal é fundamental na biogênese, na produção das bactérias boas, porque 90% do peso das fezes é bactéria. Vejam só. Então, tem muita bactéria. Nós temos as bactérias 90%? Saudáveis. 90%. Imaginem. Tudo isso? Nossa. Tudo isso. É inacreditável. Bem, então imagine, nós temos bactérias saudáveis e não saudáveis. As saudáveis fazem parte da nossa microbiota intestinal. Quando ele diz assim, prontos a lhe reunirem, o homem consegue mobilizar um sistema de quimioterapia bacteriana, isto é, de um arsenal natural para matar as bactérias ruins. Então, o homem consegue fazer esse arsenal para matar as bactérias ruins. Atualmente, em plena evolução para mais ampla eficiência com a antibiose, isto é, o impedimento da geração de bactérias ou de vidas, antibiovida, tá? Então, ele impede olhem o que o pensamento faz, o que a oração faz. Nós conseguimos combater as bactérias más no nosso intestino. Por isso, elas vivem em equilíbrio. Nós produzimos quimioterapia para impedir que as bactérias más se multipliquem.
E nós também produzimos um agente bacteriostático, isto é, que impede a multiplicação das bactérias ruins que já existem. Imobilizam. Então, impede a biogênese das bactérias ruins e impede a multiplicação das que já existem. Isto é tudo a ação levada e feita por determinadas unidades microbianas sobre outras na vanguarda dos processos imunológicos. Por isso se sabe que a microbiota é responsável pelo nosso sistema imunológico. Por quê? Porque 98% do da nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, é produzido pelo intestino. Essa antibiose, poderia-se dizer, Samira, que é como se fosse um antibiótico produzido pelo organismo através do efeito da prece? Sim, é a mesma ação. A antibiose é um antibiótico natural. Natural, né? Sim, natural. Produzido pelo próprio... E o bacteriostático é aquele que impede a multiplicação. Porque vocês imaginem, as bactérias se multiplicam, a cada 20 minutos dobra o número de bactérias existentes. Se nós não controlássemos com os elementos naturais que nós absorvemos na alimentação, ou com a produção dos nossos elementos de defesa, nós seríamos invadidos por essas bactérias. As bactérias existem em quantidade que não se pode contar na pele. Quando ocorre um desequilíbrio, por exemplo, um Staphylococcus se localiza no bulbo de um pelo, ali forma um abscesso. Por quê? Porque houve um rompimento daquele equilíbrio, porque existem milhões de bactérias. Quando nós vamos colher sangue, a menina da coleta faz uma antisepsia antes de introduzir a agulha. Por que ela faz a antisepsia se a agulha é esterilizada? Para não levar lá para dentro as bactérias da pele. Então, nós existimos num equilíbrio entre os patógenos e os elementos saudáveis. E aqui ele fala exclusivamente do intestino. O intestino é produtor de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, a oração vai atuar no nosso intestino, produzindo o neurotransmissor do bem-estar. Olha quanto tempo antecede André Luiz nos explicando algo que está sendo comprovado agora nas últimas décadas. Não, eu ia dizer, Turconi, que a Samira disse 2, 3 vezes. Hoje nós sabemos. André Luiz sabia em 1959. A gente sabe que o coração comanda, que a quantidade de neurônio no intestino é o que faculta a importância da microbiota, né? Por isso que quando a gente fala que nós vamos estudar por 500 anos para entender André Luiz, graças a Deus nós estamos entrando nas universidades, é justamente por isso. E por que a doutora Marlene convidou um novo grupo na Itália para estudar André Luiz? Porque o grupo está pronto. E por que o Chico puxou a orelha do Geraldinho? Não, ele acarinhou a orelha do Geraldinho e ele disse, olha, pensa no Vitória e vamos pegar essa turma querida e vamos aprofundar esse estudo nessa obra espetacular. É justamente para isso. Imagina a doutora Marlene e essa equipe toda lá com o André Luiz, com o Chico, né? Meu Deus, que coisa fantástica, Vitória, por isso que a hora do Chico tinha que ter 15 metros, né? Para que nós todos pudéssemos ficar ali aproveitando eu tudo que ele nos trouxe. Eu discordo, eu acho que ele tinha muito mais que isso. Eu acho que ele tinha 15 quilômetros. Eu acho que eles erraram, é isso aí, eu acho que é quilômetros. Eu acho que é quilômetros. Mauro, nós podíamos interromper essa tua apresentação agora, 6:55, por causa dos compromissos, e poderíamos te convidar para dar sequência no dia 13 de
dezembro. O que vocês acham? É uma sexta-feira. Eu concordo. Para Tá mim, bem, sem problema. tá ótimo. Pode? Pode, Geraldinho. Posso. Ai, que bom. Porque daí o Mauro continua essa maravilha que ele está Tá excelente. apresentando para nós, e daí nós conseguimos interromper agora, né, Mauro? Pode ser, por mim pode ser. Tá, então é só clicar ali no parar apresentação. Maravilha. Porque assim a gente vê o rostinho de todos para ver a grandiosidade de André Luiz até onde vai. Nós precisamos estudar cada vez mais, André Luiz, cada vez mais. Escolhendo capítulos, buscando entendimentos, porque é um manancial de estudos. Maravilha. Doutor Paulo César, gostaria de conversar um pouquinho conosco? Olha, eu não sei como me controlar diante de encontros como esse. Eu não consigo controlar a minha emoção. Tamanha é a quantidade de aprendizados e que, felizmente, me foi dado no estudo dessa terceira revelação, um lenitivo para que eu possa me controlar diante da multidão de ensinamentos, e todos nós sabemos que encarnados podemos esquecer. Qual é o lenitivo? É que quando nós passarmos para o outro lado da existência, segundo apresentações ou revelações que eu encontrei na Gênese e também nas informações trazidas pelos colegas do Lar Frei Luís, tudo aquilo que eu penso que esqueci retornará à minha mente quase de forma imediata. E tudo aquilo que eu aprendi em múltiplas encarnações e que é importante para a evolução do meu espírito, também retornará à minha memória. E que em uma hora eu aprenderei no plano espiritual o que como encarnado levava anos estudando. Então, essas três informações é que me sustentam diante de encontros importantíssimos na minha atual existência, como esse que nós acabamos de presenciar, trazidos pelo nosso irmão Mauro Trojan, que me honrou escrevendo o prefácio de um dos nossos livros. Eu acho melhor ficar por aqui. Teria muitas coisas ainda a informar dentro dessa nossa atividade, das informações que temos trazidos pela palavra e pela letra, mas que me considero muito assim diminuído diante das informações, diante do preparo e da compreensão que eu percebo em cada um dos que aqui estão. Me sinto muito honrado, muito feliz em participar desse grupo tão importante para a nossa evolução como espírito imortal. Obrigada, então, doutor Paulo. Vou pedir para o Geraldinho fazer a nossa prece de encerramento, lembrando a todos o convite para o dia 13 de dezembro estarmos juntos para darmos continuidade a esse magnífico capítulo dos mecanismos da mediunidade. Muito bem. Nós agora, aí embalados nessa emoção do final, expressa na palavra do querido Paulo César, só temos que agradecer a Deus. Agradecer
a maravilha que é a doutrina espírita cristã. Esta chuva de bênçãos que verteu do mais alto para abraçar a terra inteira, a partir do trabalho missionário de Allan Kardec, na Paris de todas as luzes do século XIX, e a desdobrar-se no coração das Minas Gerais, com Chico Xavier, exemplificando a humildade e o amor, a perseverança e a fé, a coragem e o sacrifício, a renúncia e a abnegação. Este missionário do amor e da consolação humana, apóstolo do Cristo revivido, nos 2 últimos séculos, a nos descerrar a cortina que encobria a vida espiritual, a comunicação dos espíritos entre todos os planos da existência humana, chamando ela de mediunidade, a nos mostrar a maravilha que se compõe os corpos espirituais e a sua ligação com o nosso corpo físico, a clareza do entendimento em nos indicar a força do pensamento que todos nós guardamos dentro da própria alma, como semente divina, co-criadora em plano menor, mas que um dia nós podemos sim transformá-la em semente frutificadora da criação em plano maior, como aquela exemplificada por nosso Senhor Jesus Cristo. E maravilhados diante das revelações espirituais trazidas pelo mensageiro do alto, André Luiz, pelas mãos abnegadas de Chico Xavier, nós só temos que agradecer. Genuflexos em espírito, pela relevância com que essas informações gloriosas puderam ter em nossas vidas. Como que abrindo-se a porta do entendimento mais alto, aquela mesma porta sobre a qual Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, havia nos convocado a bater. A porta se abriu. A luz penetrou a escuridão dos nossos recintos de entendimento limitado e medíocre. E passamos, então, a enxergar novos horizontes, novas terras, novos planos, novas vidas, novos planetas espalhados na imensidão do cosmos. E com Jesus, nosso Mestre e Senhor por excelência, nós respeitosamente dizemos: Ave Cristo, aqueles que aspiram à glória de servir em vosso nome, vos glorificam e saúdam para sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Que assim Que assim seja. seja. Maravilhoso. Meu Deus, nossa, obrigada.
Obrigado, Obrigada a Geraldinho. todos. Obrigada, Mauro, pela apresentação, Geraldinho, e todos que aqui estão presentes, doutor Paulo César,